Paz, irmãos. O tema que eu trago hoje é credibilizando a si mesmo, obstinação. E se eu credibilizo a mim mesma, as minhas convicções, né? Se eu crio os meus próprios caminhos, eu acabo por desonrar o próprio Deus, né? Porque eu deixo de credibilizar o que vem dele. Mas o que eu penso, a minha justiça, os meus sentimentos não têm valor nenhum para a obra de Deus. Eu não posso criar regras, eu tenho que seguir as regras, né? Eu tenho que converter os meus conceitos aos de Deus, ao mover do Espírito. Eu tenho que pagar o preço, né, em humildade e oração para sufocar os meus sentimentos e meus atismos antes que esses me destruam, né? Porque a obstinação é algo muito terrível. Ela se caracteriza em um apego forte e excessivo às próprias ideias, aos próprios conceitos e empreendimentos. É uma rebeldia, né? E a pessoa não pensa nem nas consequências, né? E seguindo nesta introdução, vemos ali em Atos o apóstolo Paulo. Ele se obstinou em ir para Jerusalém. E pelo caminho Deus levanta profeta, né? Pessoas suplicam para que ele não vá, né? E o texto até diz que pelo Espírito, né, recomendavam para ele não ir, mas Paulo estava tão obstinado naquilo ali que ele não deu ouvidos ao Espírito Santo. E Paulo mesmo diz que quando ele retorna a Jerusalém, que ele estava a orar, né, no templo, o próprio Senhor Jesus o ordenou: sai depressa de Jerusalém, porque nenhum judeu em Jerusalém vai aceitar o teu testemunho acerca de mim. Mas Paulo ainda quer discutir, Paulo questiona, né? Dá uma lista lá para Jesus, né? Ainda fala: que isso, Senhor? Que é melhor do que eu, né? Olha o meu currículo. É isso que Paulo fala para Jesus, né? E Jesus ordena de novo: não discute, Paulo, sai logo, porque seu ministério é com gentios longe. Não ia adiantar ele estar ali. Mas Paulo estava completamente dominado por esse sentimento, né? Ele, ele ainda nutria, né? Ainda tinha dentro dele assim o que ele foi um dia, que era um fariseu conceituado, né? Destacado, ele falava e as pessoas paravam para ouvir, ele era respeitado, tanto que deram até cartas, né, para ele ir para outras cidades caçar os cristãos. Mas isso porque Paulo tinha os mesmos interesses que eles. Paulo era um assassino como eles, mas agora ele estava do outro lado. E aí sim, né, ele pôde ver quem era de fato aquela raça desgraçada de judeus, porque os judeus sempre buscaram seus próprios interesses, né, as suas regalias, os seus títulos. Assassinaram até Jesus Cristo, né, pelas suas obstinações, pelas suas invejas, né. E tu vê que Paulo está totalmente fora da direção. Ele pede para falar com um, pede para falar com o outro, usa de subterfúgios assim para tentar dar o testemunho, para buscar apoio, como foi quando ele estava no tribunal dos judeus e estavam os saduceus e os fariseus, né? E ele diz que foi pela esperança da ressurreição dos mortos que ele foi levado ao tribunal. Ele foi levado pela rebeldia dele. Mas ele falou isso porque ele sabia que os fariseus queriam, os saduceus não. Mas acabou que foi aquele tumulto que quase o esmagou e não adiantou nada, ninguém deu ouvidos a Paulo. E até reis quiseram ouvir Paulo, mas por curiosidade, porque ninguém se convenceu a nada ali ao testemunho dele. E como ele falou, né, tantas vezes que era cidadão romano para um, para outro, apelando, né? Mas o engraçado é que quando ele estava em tantas cidades gentias que tinha até domínio romano, ele sofreu tantas coisas, cadeias, né? Sofreu açoites, apedrejamento, tantas coisas aconteceu com ele, mas você não vê Paulo apelando que era cidadão romano. É a diferença de se andar na vontade de Deus. A graça, a unção, a autoridade estava sobre Paulo. E isso bastava, né? Não precisava ele apelar que era fariseu, que foi fariseu, que era cidadão romano, enfim. Mas Paulo estava tão cego nesse sentimento, nessa obstinação, que ele foi, assim, aconselhado por Tiago, ele foi capaz de fingir um voto para que os judeus o recebessem bem, assim, né? Achando que ele ainda vivia os conceitos da lei. Mas você vê, Pedro pregava ali em Jerusalém e Pedro não fez nenhum voto.
E outra coisa que tu observa em Paulo é o respeito que ele ainda tinha um certo respeito às autoridades judaicas, mas você não vê isso em Pedro. Porque Paulo não tinha condição nenhuma de tratar com os judeus, ele era nacionalista demais. Paulo tinha que esquecer o que ele foi e seguir a direção de Deus, não importa aos pés de quem ele foi educado. Isso não ia convencer ninguém. E a conclusão é que ninguém o ouviu, né? Que como Jesus o havia advertido. Ele perdeu o ministério de pregar aos gentios, ele foi preso e decapitado em Roma. Porque o meu bom coração, meus sentimentos nobres, não vai convencer ninguém de nada. Entendeu? Eu tenho que andar na direção. Eu não posso estar aonde o sacerdote e o seu Deus não podem entrar. Meu amigo é Jesus, entendeu? Se eu já falei e a pessoa não quis ouvir, não vai adiantar meu testemunho não, porque o que converte não é testemunho, né? São conceitos doutrinários. É, e é isso, tem que andar na direção. E eu quero também ir com os irmãos em 1 Reis 21, né? Que fala de Acabe e a vinha de Nabote. E começa o texto dizendo, né, que Nabote tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas. Então a gente imagina que o quanto ele se esforçou, né, o quanto ele zelou, né, pelas terras, ele trabalhou para conseguir aquele resultado ali, né. E o terreno sempre esteve ali do lado do palácio, não era nem do palácio principal, né. Era tipo uma casa de verão ali. Mas aí chamou a atenção de Acabe, e aquela inveja dele, e aquele sentimento de ter o que, não é, que é dos outros, né? Aí, e chamou a atenção dele ali e pronto, ele cisma que quer o terreno. E não é nem para aproveitar as uvas, porque ele mesmo oferece uma outra vinha melhor para Nabote. É por maldade mesmo, por capricho. E ele vai e oferece a Nabote outra vinha ou dinheiro, mas quando Nabote se nega e ainda diz que Yahvé o livre de entregar a herança dos pais dele, ele sai irritado e deprimido, né? Chega em casa lá, fica pelos cantos e nem come por causa da resposta e do modo de falar de Nabote. Porque tinha lá na lei orientações a respeito da herança, né? Nos outros povos, todas as terras pertenciam e era confiscada assim pelo rei, né? Nas terras estrangeiras, mas em Israel, todas as terras pertenciam a Deus. Os israelitas eram como mordomos ali que administravam, né, o que receberam de Deus. E tu vê que no caso das filhas, elas não poderiam nem casar com homens de outras tribos para a herança permanecer naquela tribo ali, né? E Nabote ele preferiu cumprir essa lei, né? Preferiu agradar a Deus, né? Do que ao rei. E isso incomodou Acabe. Isso incomodou muito Acabe, mas na verdade foi a justiça na vida de Nabote que incomodou Acabe, né? E ele fez aquela cena toda chamando a atenção de Jezabel, e Acabe sabia do que Jezabel era capaz. Porque você vê que Jezabel envia cartas em nome do rei aos anciãos, aos nobres que habitavam com Nabote. Eles conheciam a vida de Nabote. Mas aí eles armam ali um plano e diz no texto que os homens da cidade, as autoridades e os notáveis que viviam ali fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado. E Jezabel pede até um jejum, que era uma coisa que era pedida em caso de calamidade, né? Por transgressão. Para tu ver tamanho assim, maldade, né? Ela que queria fazer um tumulto ali, né? E todo esse povo que conheciam Nabote, sabiam quem era Nabote, mas eles fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, né? E arrumaram as falsas testemunhas e condenaram Nabote e conduziram para fora da cidade e o apedrejaram. E tu vê, todos estavam mesmo curvados, né? A fazer a vontade do rei. Quando Nabote se nega, o rei não aceita, né? E é
muito terrível isso, né? Porque lembra até o que fizeram com Jesus, que era o verdadeiro herdeiro, né? Da vinha, mas a obstinação de Anás, de Caifás, né? E toda aquela raça, que também arrumaram falsas testemunhas, fizeram lá queixa a Pilatos e acabaram, né? Condenando Jesus e levaram para fora da cidade e o mataram, né? Pelas mãos dos romanos. E, irmãos, tantos outros casos, assim, de pessoas que se obstinaram, né? Como Saul, que quis a todo custo destruir Davi, né? Como se isso fosse possível, né? Um caído poder destruir um sacerdote de pé. E ele se obstinou tanto em perseguir e matar Davi ao ponto de mandar matar dezenas de sacerdotes, né? Porque ajudaram Davi. Como os rebeldes, né? Que são expulsos do ministério e ficam obstinados, achando que podem destruir o ministério, né? Destruir os sacerdotes. Mas isso é impossível, porque é querer destruir o próprio Deus. Isso é impossível. Mas eles vivem esse sentimento e se enganando, né? Se destruindo. Mas o juízo deles já está decretado, né? E voltando aqui ao tema, também vemos Davi, né? Que deu crédito à paixão, né? Se obstinou em possuir uma mulher que ele não poderia tocar. Ele esquece os próprios conceitos que estavam nele de justiça. Ele fica completamente cego. Aí comete adultério, depois o assassinato, e só se dá conta quando o profeta lhe fala lá em parábolas, né? E ele quer matar aquele homem, que é ele mesmo. E Deus vem, né, e amaldiçoa a descendência de Davi, né? Traspassa-se o pecado de Davi. E é o que vemos, né? Pessoas que foram homens de Deus, levantados por Deus, que acabam perdendo ministérios, como foi o caso de Paulo, que acabam contemplando a desgraça na sua casa o tempo todo, como Davi, por causa de sentimentos que eles não souberam dominar. E Davi não foi passear no terraço em busca de se apaixonar perdidamente, mas por um instante que ele olha, e nesse momento, ao invés de desviar os olhos da mulher, ele desviou de Deus, ele se perdeu. Aí tu vê que verdadeiramente quem está de pé, cuide para que não caia. E aqui eu termino, irmãos. Paz a todos.